Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa terceira e última palestra do ERRC. Lembrando que as outras palestras, de quarta e de quinta-feira, já estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube, assim como o restante do conteúdo, os 2 minicursos e todas as apresentações de cada trilha estão disponíveis integralmente lá para vocês acessarem. Também gostaria de informar que hoje, logo após o término dessa palestra, nós faremos uma breve cerimônia de encerramento e divulgaremos os melhores artigos dessa edição do ERRC. Então, fiquem conosco até o final. Assim como nas outras palestras, quem quiser fazer alguma pergunta pode ir encaminhando ali direto pelo chat do YouTube. E nós repassaremos aqui ao palestrante. Tá? Então, não precisa esperar o final lá para fazer as perguntas, já podem ir fazendo e a gente vai organizando as perguntas por aqui. Sobre a nossa palestra de hoje, então, eu gostaria de apresentar o Rodrigo Miciaja. O Rodrigo é o Principal Solutions Architect e Platform Technical Leader da Red Hat. Ele trabalha há 26 anos com soluções open source, tanto como cliente quanto fornecedor. Na Red Hat, ele está desde 2006 como líder técnico nas áreas de Enterprise Linux, virtualização, cloud e automação. Nesse período, ele atuou em segmentos como mercado financeiro, telecom, utilities, varejo e seguros, visando resolver problemas tais como integração de soluções open source e soluções proprietárias, adoção de padrões abertos e evitando vendor lock-in. Ele trabalhou com migração de soluções proprietárias para open source e racionalização de recursos. Então, na palestra de hoje, o Rodrigo vai nos falar sobre performance, escalabilidade e segurança em ambientes OpenShift. Então, Rodrigo, quando estiveres preparado e quiseres começar, fica à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Roberto? Como é que você está? Joia, tudo tranquilo. Vamos lá, então. Tá me vendo? Tá vendo o slide? Estamos vendo. Tá bom, então. Então, vamos lá. Então, conforme a gente foi dito, né, vocês podem mandar as perguntas, caso tenham alguma, e a gente vai tentando esclarecer durante a apresentação. A ideia é a gente fazer a apresentação de uma maneira, tanto com slides, eu trouxe alguns pequenos demos, né, para a gente fazer no meio da apresentação, então pode fazer sentido vocês perguntarem durante a apresentação, tá? Bom, aqui estão meus dados de contato, né? Acho que depois eu vou compartilhar os slides, Roberto, então se você quiser disponibilizar, fica à vontade, tá? Pessoal. Na agenda de hoje, a gente vai falar sobre as questões de performance e escalabilidade e também a gente vai falar sobre segurança, né? E para falar dessas questões, eu acho sempre importante que a gente toque nos assuntos de DevOps e de DevSecOps, né? Nesses quesitos. Então, um ponto importante, né? A questão de DevOps. O que é DevOps e para que serve, né? O DevOps, ele surgiu porque existe um problema que é recorrente nas empresas, nas corporações, né? Que as aplicações, elas possuem um processo de instalação, configuração e integração complexo, né? Que deve ser realizado a cada novo deploy. O que isso acontece, né? Nas companhias, nas empresas, né? Quer seja do mercado instituições financeiras, o mercado público, é muito comum que você tenha times de desenvolvedores e você tenha times de operação em TI. E esses times, muitas vezes, eles trabalham em silos. O que significa isso, trabalhar com silos, né? Significa que esses times têm eles não trabalham em conjunto no dia a dia, cada um tem as suas responsabilidades, etc. Eles não têm um feedback muito grande de um para o outro. E o que a gente acaba vendo, na maioria das empresas, né? Acaba vendo que durante o ciclo de desenvolvimento, os desenvolvedores, muitas vezes, eles constroem uma aplicação e lançam essa aplicação, literalmente, né, para os times de operação. E o time de operação, ele faz o deploy, faz a instalação, propriamente dita isso, ele tem que documentar. Eventualmente, ele vai encontrar problemas na hora de fazer o deploy da aplicação. E ele tem que devolver isso, né? Tem que voltar. Muitas vezes, o time de desenvolvimento nem sabe dos problemas que ocorreram, e eles acabam tendo problemas, né, dentro disso para corrigir a aplicação, ver como ela se comporta, né, dentro do ambiente, entregar algo de maneira mais efetiva. E aí surge a questão do DevOps, só que o DevOps ele muda muito dos paradigmas que a gente tinha antes, né? No mundo de DevOps, ao contrário do desenvolvimento tradicional, tudo tem que ser feito como código. O que significa tudo ser feito como código? Você precisa, por exemplo, a infraestrutura as a code, né, que a gente fala. Então, muitas vezes, tudo com automação. Automação tem que estar em todo lugar.
né, dentro dos ambientes. Não adianta eu fazer o deploy, a construção de uma aplicação em 15, 20 minutos, se para eu colocar a aplicação no ambiente de dev ou produção, eu preciso abrir uma regra de firewall. Para abrir a regra de firewall, eu tenho que passar pela aprovação do Comitê de Gestão de Mudança. O Comitê de Gestão de Mudança se reúne na toda quinta-feira e sai um resultado na sexta-feira. E no sábado, não nesse, mas no outro, se a mudança for aprovada, vai ser entregue. Então, você vai ter em torno de 10 dias para fazer o deploy da regra de firewall e 10 minutos, 20 minutos para construir a aplicação. Então, você vai ter um tempo de entrega de 10 dias e 20 minutos, né? Então, a automação tem que estar em todo lugar. Quando a gente fala automação em todo lugar, não significa que a automação, que eu vou relaxar a governança nas empresas, né? Que eu vou perder o controle. Mas eu tenho que ter procedimentos, processos, onde eu tenha GMUDs pré-aprovadas, de maneira que eu consiga fazer entrega rápida e integrada e que eu tenha um bom desempenho de todo o processo. A gente tem que ter um processo de continuous integration, continuous delivery tem que ter uma esteira dentro do ambiente, né? Para que eu consiga entregar, ter o feedback do que está acontecendo. As aplicações têm que estar sempre prontas para ser entregues, né? O monitoramento de aplicações, ele passa a ser mais importante do que nunca no ambiente, né? Tem que ter um rápido feedback. Antes, o monitoramento não pode, muitas vezes, demorar 15, 20 minutos para fazer a detecção de falha, porque quando a gente vai para esse mundo de DevOps, às vezes trabalha com o conceito de microserviços, e a falha no microserviço pode provocar uma falha em cadeia, e aí você derrubar uma aplicação muito maior, né? Então tem que ter feedback rápido. Eu digo que o mundo DevOps é um mundo meio que totalmente antiecológico, né? No sentido que eu não tento reparar uma aplicação. Eu jogo fora um componente que não está funcionando e faço o redeploy. Eu coloco uma nova aplicação no local. Dentro do ambiente, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E eu tenho que ter um pipeline de delivery dentro do ambiente, né? Então, são aspectos que são importantes para que DevOps funcione, né? Coisas que tem que mudar muitos dos paradigmas das empresas, né? Que trabalham no modelo tradicional. E a solução que o mercado encontrou para adotar essa estratégia de DevOps é adotando uma estratégia de containers, né, que permite que as aplicações sejam facilmente compartilhadas e implantadas dentro dos ambientes. Só que aí o que acontece? O que são containers, né? Depende de quem pergunta. Se perguntar para alguém, uma empresa, que cuida do ambiente de infraestrutura, ele vai dizer que um container é basicamente uma aplicação rodando em um sandbox, um ambiente normalmente em Linux, que tem basicamente um kernel do Linux e compartilhado entre diversas aplicações. A pessoa de infraestrutura vai dizer que um container ele é mais simples, mais leve e mais denso que uma máquina virtual. E vai dizer que ele é portável para qualquer ambiente, né? Se perguntar para alguém que é desenvolvedor, ele vai dizer que é um pacote que tem todas as aplicações e as dependências dele, que é algo facilmente implantável, integrável numa esteira de CI/CD, e que ele consegue ter o acesso fácil e compartilhado dos ambientes containerizados, né? Ele consegue fazer o deploy em qualquer lugar. Quem que está certo e quem está errado aí? Todo mundo está certo, todo mundo está errado, dependendo do aspecto que você olha, né? Tinha até um tempo atrás, né? Levando para o outro lado, assim, as questões, a gente já tem histórias lá até de pessoas, em questão de container, que a pessoa foi numa empresa de logística, né? E a pessoa de logística, ele pegou lá, tinha um monte de gente de chão de fábrica na palestra, e aí foram ver essa questão, começaram a falar de container, e aí uma pessoa no final da palestra falou assim, nossa, esse negócio de informática tá moderno, né? Porque acabaram de colocar RFID nos containers, e agora o container já foi para a nuvem, né? Já está rodando em tudo que é lugar. Então o cara está impressionado com essa questão. E era uma empresa de logística, né? Porque a gente roubou, digamos assim, essa ideia de container da logística tradicional, né? Dentro dos ambientes. Quando a gente fala que tem essa questão de container, a visão de container é dada, tanto para um lado de operação quanto para um lado de desenvolvimento, a solução que se vê em cima disso é o hardware ou a plataforma de nuvem. Se eu vou rodar máquina virtual, em que virtualizador eu vou colocar? Que sistema operacional que eu vou rodar dentro? Uma parte disso pode ser controlado por operações, por operações de TI. E outro lado do container, que framework que eu vou utilizar, quais as aplicações,
que tipo de container eu vou colocar pode ser controlado pelo container, né? De maneira que cada um escolha o que é a orientação tecnológica mais adequada para a companhia, né? E com isso eu consiga fazer um deploy de uma maneira mais saudável. Então, desenvolvedores, eles escolhem. Olha, a operação de TI diz assim, olha, vou executar isso em hardware físico ou não, vou utilizar isso numa nuvem pública, quer seja AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, o que for. Eu vou utilizar isso em arquitetura Intel, em arquitetura Power, vou utilizar onde for, esses ambientes, defino. Desenvolvedor de TI vai definir o seguinte, não, para esse tipo de aplicação faz mais sentido eu utilizar Java, ou faz sentido usar Spring Boot, ou o Node.js, ou utilizar o framework XPTO. Os dois grupos, cada um escolhe uma parte, aqui escolhendo a linguagem, a tecnologia, etc. Aqui escolhendo o local onde vai fazer o deploy. O pessoal tem uma definição conjunta, e a partir daí podem desenvolver as aplicações de maneira conjunta, tendo um feedback em cima disso, né? E com isso, tendo essa melhor escolha entre os ambientes, você consegue tirar esse muro de confusão que eu tenho no meio e fazer os times de DevOps se unirem dentro das empresas, né? Criando uns times ou tribos, ou como for, onde cada um deles, você tem equipes que cuidam tanto do deploy da aplicação quanto da operação do dia a dia, né? Esse é o mundo mais interessante. E para colocar essa questão de containers, né, o que acaba acontecendo é que a escolha em cima disso tem sido já há muitos anos a utilização de uma tecnologia baseada em containers ou baseada em Kubernetes, né, que é o foco aqui dessa reunião que a gente está tendo hoje, né, dessa apresentação. E até mostrando para vocês um pouco como é que funciona na prática isso, né. Aqui para representar, eu subi um cluster, né, dentro de um ambiente dentro de uma da AWS. Esse cluster dentro do ambiente da AWS, eu tenho o que a gente chama de 3 controllers, que são 3 controllers aqui, e tenho 3 que a gente chama workers. Por que são 3 controllers e 3 workers? Porque esse meu cluster é um cluster em alta disponibilidade. Eu fiz o deploy dele numa região de São Paulo, da AWS. A AWS tem 3 zonas de disponibilidade, tem a região 1A, a 1B e a 1C, que são 3 data centers independentes isolados. Eu coloquei controllers, que são ativo, 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 e coloquei workers que rodam minhas aplicações propriamente ditas, né, dentro do ambiente, em 3 zonas de disponibilidade diferentes. Caso eu tenha a queda de uma zona de disponibilidade inteira, o cluster ainda consegue manter consistência e consegue rodar minha aplicação, né? E aí, em cima disso, isso roda uma tecnologia aqui chamada OpenShift, que é uma tecnologia baseada, usa Kubernetes, né, por debaixo do capô. Aqui a gente está usando uma tecnologia, OpenShift 4.9. 4.9, ele é baseado no, para quem gosta, curte Kubernetes, conhece, ele é baseado no Kubernetes 1.22, né? Essa é uma versão bem recente, foi lançada há uns 10, 15 dias atrás, né, dentro do ambiente. Quando o usuário entra no console, ele já vê aqui, olha, eu estou com o cluster em operação, estou com o meu tudo ok, está tudo legal, o cluster está ok, control plane ok, operators ok e tal. E o que significa isso? Como é que o usuário faz deploy de uma aplicação, né, dentro dos ambientes? Ele vai lá, imagina que você é um desenvolvedor, você tem que entregar uma aplicação lá. A primeira coisa, você vai criar o que chama de um projeto, né, dentro dos ambientes. Então, eu vou lá, crio um projeto evento. Aí, nesse projeto evento, eu coloco lá, projeto demonstração. Para o evento, pronto. Cria um projeto. Esse projeto aqui, dentro do OpenShift, ele cria dentro do meu cluster, né? Ele faz uma segregação dentro do ambiente e eu consigo fazer o deploy de aplicações aqui dentro, né? Que tipo de aplicação eu posso fazer o deploy aqui dentro? Eu posso entregar, dentro do OpenShift, você tem catálogos, né? Catálogos para desenvolvedor, bancos de dados, aplicações de teste, você pode subir YAML file, subir Helm chart, operators, tem uma série de tecnologias aqui que podem ser feitas no deploy. Vou pegar aqui uma tecnologia bem simples, vou subir aqui um Apache, um web server, né? Só para demonstração. E dentro desse ambiente eu defino, olha, eu vou subir no namespace evento, vou criar aqui
limitar com 512 GB de memória e vou copiar o código de um Git, né? A grande sacada aqui dentro desses ambientes é a seguinte, né? Eu começo a fazer o deploy da aplicação. Notem que eu fiz, né? A gente começou isso há uns 2, 3 minutos atrás. Criei um projeto, que é um namespace separado, que pode ter cota, uso de recursos, etc. Eu começo dentro do ambiente a construção de uma aplicação. Essa aplicação aqui, ela está sendo basicamente criada do zero. De que maneira que ela está sendo criada do zero dentro do ambiente? Então, eu tenho aqui, vamos olhar, aqui, aplicação, namespace, tem os recursos aqui sendo criados. Então, eu tenho um build dessa aplicação. Ele pegou uma imagem aqui, o código-fonte do Git. Ele pegou esse código-fonte do Git, pegou uma imagem aqui de um sistema operacional Linux, fez a criação desta imagem propriamente dita dentro do ambiente, e ele pegou e está fazendo o deploy disso no meu ambiente, no meu cluster, né? Em cima disso, quando ele está fazendo aqui, eu consigo acompanhar todos os logs de como foi criado do build da aplicação, e eu consigo verificar, por exemplo, esse container subindo propriamente dito dentro do meu ambiente. Quando ele fica azul escuro aqui, esse container aqui provavelmente já está rodando, né? E esse container aqui rodando, ele subiu uma página estática. Se vocês quiserem acessar o URL aí, por exemplo, até colar aqui no chat, acho que não dá para ver, né, no evento. Mas, enfim, aqui dentro ele subiu uma página de exemplo. Essa página de exemplo é uma aplicação criada do zero, baseada numa imagem de Linux, e nessa imagem de Linux pegou um código do Git e fez o deploy. Se a gente pensar nos passos que foram feitos em cima disso, primeiro, peguei o código que já estava versionado no Git, peguei uma imagem de sistema operacional, fundi as duas e criei um container imutável dentro do ambiente. E esse container imutável, no momento que eu criei ele e fiz o deploy, já configurei um balanceador de carga na frente. E esse balanceador de carga é similar ao que seria uma empresa, seria um F5, um A10. Aqui eu estou usando tecnologia open source também, com HProxy, dentro do ambiente. E a partir daí, eu já fiz o deploy e a aplicação já está funcionando, né? Está no ar. Em poucos minutos eu criei a aplicação do zero. Bom, em cima dessa aplicação aqui criada no zero, o OpenShift, por exemplo, ele permite tomar uma série de ações. Por exemplo, digamos que aqui eu tenho uma cópia da aplicação rodando. Eu posso pegar, por exemplo, e trocar o número de cópias que estejam rodando propriamente ditas aqui. Aqui ele fala o seguinte, edit pod count. Pod é a menor unidade de gerenciamento dentro do Kubernetes, né? O que é um pod? Ele é basicamente como se fosse uma imagem de container, ou pensa como uma imagem de uma máquina virtual peso leve, né? Que roda apenas o que é necessário lá para rodar nesse container. E um ponto importante, quanto que eu estou usando de memória aqui dentro, né? A gente já vai ver isso. Eu vou subir aqui um segundo container e subo o container propriamente dito. Na hora que eu subo um container, olha só, criando um container dentro do ambiente, subiu esse container, está criando o segundo container, que vai ser feito um deploy numa outra máquina do meu cluster, dentro de uma máquina virtual lá da AWS, né, no meu caso, poderia ser outra cloud ou dentro do ambiente do cliente. Agora eu tenho duas máquinas rodando, e cada uma delas está no balanceador de carga. Eu fiz várias operações dentro do ambiente, né? E quando eu entro nesse container, eu quero pegar um terminal, por exemplo, desse container, né? Eu olho dentro dele, eu vejo os processos que estão rodando, para quem conhece Linux ali, o único processo que roda do container aqui dentro é o próprio Apache que está rodando. Então, eu tenho muito menos processos, eu uso muito menos recursos da infraestrutura, eu consigo, digamos assim, otimizar os recursos da minha empresa, da minha companhia, né? E quanto está usando aqui de recursos? Dentro aqui do OpenShift, ele mostra, olha, esse meu namespace evento, ele estou utilizando, quanto de memória? Eu estou utilizando 0,8 milicore de CPU dentro do ambiente. Opa, vou voltar aqui. Estou utilizando... deixa eu pegar e zerar aqui. Estou utilizando aqui 0,8 milicores de CPU, utilizando pouquíssima memória dentro do ambiente. Tem uma série de recursos aqui sendo utilizados. Olha, se eu entrar aqui em observabilidade, daqui a pouco ele já começa a pontuar as métricas dentro dos ambientes.
Ele me mostra todo o histórico que eu estou utilizando, desde a criação, a confecção da imagem, a criação do projeto, o deploy dessa imagem propriamente dita dentro do ambiente. Consigo ver todos os recursos aqui dentro. Isso consegue entregar um feedback super rápido, porque ao mesmo tempo que eu consigo aqui, como operações, entrar e visualizar o que tem um container, o time de desenvolvimento pode entrar e inspecionar, pode pegar aqui e verificar os logs das aplicações, né, o que está acontecendo dentro do ambiente, acessar as URLs, né? Por exemplo, quando eu carrego essa página aqui, do F5, por exemplo, dentro do ambiente, ele já vai mostrar lá dentro, por exemplo, os containers que estão acessando dentro desse ambiente. Ele vai me mostrar quem são as pessoas, as mensagens que estão vindo de logs e por aí vai, né? Dentro desse ambiente aqui. Então, você consegue ter uma inspeção, ter uma observabilidade dentro do ambiente, consegue ver o uso de CPU. Agora, por exemplo, ele está usando 0,08 cores de CPU. Então, é menos que 1 milésimo de core. Estou utilizando aqui quantidade de uso de memória. Um container está usando 40 MB de memória e outro está usando 45. Estou usando 90 megabytes de memória dentro do ambiente, né? Isso é interessante a gente ficar com isso na cabeça, né? Consigo subir um Apache Web Server, 2 no caso, né? Cada Apache está usando 44 megabytes de memória dentro do ambiente. E isso nos leva a uma outra pergunta que dá origem dentro dessa apresentação, né? Voltando lá para os slides. Eu tenho aqui, consigo fazer a entrega de aplicações de uma maneira super rápida, permitindo que operações consigam beber diretamente do Git e construir as imagens que foram homologadas dentro do ambiente. E como é que fica a questão de performance e escalabilidade de um cluster com OpenShift dentro desse aspecto? Primeiro ponto, a gente está utilizando o OpenShift 4.9. Aqui está representado o 13 e o 4, porque são gerações diferentes aqui de aplicação baseadas do OpenShift, né? Cada um com suas características. Mas essa versão 4.9, ela é homologada para até 2.000 nodes. O que seriam 2.000 nodes? 2.000 servidores físicos ou virtuais dentro do mesmo cluster. E para rodar 150.000 aplicações dentro do mesmo cluster, né? E também o número de pods ou de aplicações por node, ou seja, cada máquina virtual ou física, até 500 aplicações em cada máquina virtual ou física dentro dos ambientes, né? Que são os aspectos principais aqui dentro. Então, tem uma escalabilidade extremamente grande dentro de um cluster. Agora, se a gente parar e pensar, faz sentido eu colocar 2.000 máquinas num cluster? Pode fazer sentido e pode não fazer sentido, tá? Meu aspecto é que a maioria das vezes não faz sentido você colocar uma máquina, um cluster com centenas ou milhares de máquinas no mesmo cluster. Por quê? Porque normalmente as companhias, elas gostam de separar. Primeiro, colocar clusters menores para projetos, para segmentos, para ambiente de dev, de QA, pré-pro, de produção, e assim sucessivamente, por áreas diferentes, porque eles querem controlar custo, por exemplo. E o OpenShift, ele te dá a liberdade para você instalar esses clusters em ambiente, por exemplo, aqui eu tenho 2 conceitos. Eu tenho uma instalação que é API do OpenShift, que é o próprio instalador do OpenShift, constrói a infraestrutura, faz o controle de acesso, dá todas as permissões, configura tudo que é necessário com um comando, tá? Você pega um comando, um binário, manda rodar e sobe. Hoje à tarde eu subi esse cluster, demorou 36 minutos, se eu não me engano, para subir o cluster completo, em alta disponibilidade, com 3 zonas de disponibilidade dentro da AWS, mas poderia ser na Azure, na Google Cloud, ambiente VMware, em Bare Metal, que é máquina física, né? O ambiente de OpenStack, Heavy, que é o virtualizador da Red Hat. E eu também tenho uma opção, além de fazer com que o meu próprio instalador crie todas as regras, etc., tem empresas que não permitem, ou até infraestruturas que elas não estão tão simples de você gestionar, criar, não tem uma API para criar toda a infraestrutura, que eu consigo que o pessoal, os administradores de rede, etc., eles criem a infraestrutura, pré-criem os requisitos, como, por exemplo, criar um DNS server, colocar um load balancer, fazer entrada, fazer o deploy das máquinas virtuais que eu preciso, etc., e estendendo isso, indo para além dessas virtualizadores e clouds tradicionais,
colocando, por exemplo, dentro de mainframe, dentro de BMZ, de IBM Power Systems, que são máquinas IBM Power, que aceitam esse tipo de tecnologia, entre outras nuvens, né? E toda nuvem que não é suportada oficialmente, digamos assim, nesse método de instalação automatizado, onde um comando só instala, eu posso utilizar um modelo que a gente chama de bare metal e consegue estender isso dentro do ambiente. Outro ponto, muitos clientes, eles utilizam ambientes mistos. Tem clusters que rodam dentro do data center deles, tem clusters que rodam na nuvem pública, tem clusters que rodam em tecnologias de hardware diferentes. Eu tenho clientes, por exemplo, que utilizam OpenShift em ambiente Intel x86 e utilizam ele em ambiente IBM Power, tá? E outros que eventualmente têm também testando em ambiente de Z, em mainframe, para que tenha a mesma experiência, o mesmo tipo de aplicação, os mesmos administradores, o mesmo tipo de tecnologia rodando em todos os ambientes, né, dentro deles. E ele permite que rode isso. Outro ponto importante, agora com o advento de 5G, internet das coisas, etc., existem locais diferentes onde eventualmente você tem que instalar clusters. A gente costuma ver muito nas corporações instalar clusters dentro do data center da empresa, num ou dois data centers. Mas tem empresas que têm data centers core, data centers regionais, depois começa aí a tierização dos data centers e dos recursos, né? Até chegar na ponta para o usuário. Como, por exemplo, você tem lá links de provedor de agregação de dados, você tem provedor de acesso, e assim vai até chegar na ponta. Esse modelo está sendo muito utilizado, por exemplo, agora com o advento do 5G, né? Por quê? E cada vez mais, quanto mais para cá, para o centro, mais recurso você tem, quanto mais no edge, quanto mais na ponta, você pode ter recursos onde você tenha clusters de servidores em alta disponibilidade com 3 máquinas apenas, lembrando que eu estou usando aqui 6 máquinas, 3 para controle e 3 para workers, né? Onde 3 eu tenho um controle de infraestrutura de comando, toda a retenção de dados, a inteligência, digamos assim, nos workers onde eu rodo a aplicação. Mas tem casos onde você vai ter apenas 3 máquinas, por exemplo, agora com o advento de 5G, clusters de telecom regionais que tenham lá 3 maquininhas de 2U dentro de um rack de comunicações. Você vai ter lá dados, por exemplo, locais, e nesses centros você vai ter lá uma capacidade computacional de 16 cores, 128 GB de memória agregada. Você pode ter lá recursos menores num data center regional, onde eu tenha só 8 cores de CPU, 32 GB de memória. E pode ter um na ponta lá, onde você tenha 2 cores, 2 GB de dados, por exemplo, né? Então você tem que ter métodos diferentes para que você instale containers em cada uma dessas localizações, onde você faça a leitura de dados, a limpeza e por aí vai para o mundo de IoT. E o OpenShift, ele procura atender a maioria desses casos de uso, né? Especialmente até aqui, ó, até o Tier 2, para agregação de dados com 8 cores e 32 GB, né? E aí, ao mesmo tempo que eu consigo criar um cluster em alta disponibilidade com 2.000 máquinas, né? Para casos excepcionais, a gente também tem casos específicos onde você tem sistemas operacionais, tem versões bem customizadas para fazer como coleta de dados, que funcionam como gateway de devices de IoT, colhendo dados, né? Tem soluções que a gente chama de SNO, que é o Single Node Edge, que fica lá na ponta um controller e um worker dentro da mesma máquina física ou virtual. Você pode ter, por exemplo, clusters que ficam numa central regional e fazendo o acesso remoto com uma máquina única rodando containers na ponta, numa loja remota, num ponto remoto, né? Então, tudo isso pode estar integrado. Você pode ter um conteúdo dentro de um data center, tudo com alta disponibilidade, isolamento, etc. Pode ter data centers regionais e você pode ter coisas lá na ponta, né? Para coleta de dados dentro dos ambientes. E tudo isso começa a ter vários desafios, né? Então, você pode crescer muito verticalmente, você pode crescer muito horizontalmente dentro do ambiente, só que você tem que gerenciar todas essas pontas, né? E a questão específica do 5G, que vai nos afetar em muitos modos, tanto no jeito que a gente joga games em mobile, na parte de analytics, na telemedicina, cidades inteligentes e na indústria 4.0, né?
ele usa todos esses tipos de aspectos, esses centros de coleta de dados e de decisão na ponta, porque o 5G vai obrigar a trocar o modelo de telecom, em vez de ter um modelo centralizado, que você tenha pequenos pontos de acesso nas localidades para diminuir latência. Então, você, pensando no Rio Grande do Sul, você vai ter que ter um controle, inteligência local em cada uma das cidades do Rio Grande do Sul e, às vezes, dentro dos bairros, né, para que você faça a coleta de dados. Então, você vai ter links de agregação, de acesso, agregação, nas diversas regionais, fazendo a limpeza dos dados e mandando para um ponto centralizado. E a boa prática diz o seguinte, cada um desses pontos aqui pode ser um cluster diferente, e esse cluster pode variar conforme o tamanho da localidade, né? E por que que tem isso entra muito, né? Toda a parte de 5G, um dos grandes casos de uso que vai utilizar é a inteligência artificial e machine learning, né? E isso tem uma coleta de dados extremamente grande que está acontecendo. Os dados estão crescendo de maneira exponencial, né, para fazer a coleta disso. Tem até um estudo do Gartner, de maio de 2020, aliás, do Gartner não, do IDC, desculpem, que ele diz que hoje tem 59 zettabytes de dados, né, que precisam, que poderiam ser alvos, né, de sensoriamento remoto, da parte de devices, de videoconferência, de vídeo que você pode tratar em cima disso e tirar insights em cima dessas questões, né. Os algoritmos de inteligência artificial e machine learning, que já rodam hoje dentro do OpenShift, tem muita gente usando como caso de uso, né? Essa parte dos algoritmos dentro do OpenShift, eles são usados tanto para fazer a coleta desses dados, e aí poderiam fazer de sensores remotos, preparar esses dados e ajudar na modelagem desses ambientes. E a alta coleta dos dados vai ser muito importante para que a gente consiga fazer isso, né, dentro de cada um dos ambientes. E eu não consigo cuidar tanto da coleta dos dados, do desenvolvimento, da preparação desses dados, dos algoritmos de treinamento, integrar com os algoritmos de machine learning, fazer o deploy das aplicações, e por aí vai utilizar, monitorar e gerenciar os modelos, em um ponto central. Eu tenho que pegar isso, dependendo o tipo de dado que eu vou coletar, a frequência e agilidade que eu tenho que ter, eles têm que ser coletados e tratados, muitas vezes, inclusive nas pontas, né? Lá próximo à localidade onde você está fazendo. Porque o 5G vai te exigir uma latência extremamente baixa. Imagina, por exemplo, algoritmos lá que eu vou ter que tratar com, por exemplo, a parte de assistência à direção do motorista, por exemplo, né? Que é utilizado. Nem vou falar de carro autônomo, né? Que a gente está muito longe disso ainda aqui no Brasil, pelo menos. Mas vão ter que ser dados tratados localmente dentro dos equipamentos, né? Não vai poder ir para um data center, ser tratados e ter devolutiva, digamos assim, em cima disso. E os casos de machine learning, eles entram tanto nos carros, não só na parte de direção assistida, digamos assim, mas para a predição da manutenção, né? Hoje, por exemplo, parece coisas do outro mundo, mas a gente tem um cliente, por exemplo, que é BMW, na Alemanha. A BMW, ela utiliza o OpenShift, por exemplo, para fazer coleta dos carros, né? Que ela tem hoje, dos carros hoje, e utilizam para fazer a medição, a sugestão, né? A predição da manutenção dos equipamentos. Para a parte de qualidade, controle de qualidade de manufatura, parte de retail, por exemplo, para melhorar a experiência digital e compra dos usuários. Na parte de tratamento e diagnóstico, a parte de energia tem o monitoramento e controle, no setor público também o monitoramento é importante. Todas essas questões, elas fazem coletas de dados nas pontas e fazem tratamento. Até as coisas, muitas vezes, que a gente nem imagina. Por exemplo, eu já vi casos onde na indústria de manufatura, você tem lá, por exemplo, uma indústria de manufatura, vamos pensar nos tecidos, né? A pessoa tem lá tecido, está na tecelagem, ela está passando o tecido na máquina, ela pode ter, por exemplo, eu já vi casos onde tem uma câmera em cima da saída do tecido, que está saindo da máquina, ele vai filmando, e tem algoritmos de machine learning por trás, que eles sabem tratar e fazer o controle de qualidade daquele tecido. De maneira que se tiver um rasgo, um fio puxado, alguma coisa, ele detecta, e ele acaba parando, tomando uma ação, que pode ser, por exemplo,
parar a produção ou tomar alguma ação preditiva em cima disso, né? A parte de ciências da vida, por exemplo, a gente já viu casos, por exemplo, de análise de radiografias, por exemplo, onde tem um repositório de radiografias que você traz lá, leva na ponta, quando tem a coleta que já sai da máquina lá, por exemplo, aplicado algoritmos de machine learning em cima disso, que eles conseguem funcionar como uma triagem, como um apoio, né? Para que você saiba se aquele determinado, aquelas manchas, etc., elas são objetos, por exemplo, é uma infecção, se tem um derrame de pleural, por exemplo, no pulmão, se é um câncer, etc., e ajuda no diagnóstico. Tem casos também que a gente já tem visto, nessa parte de ciência da vida aqui, por exemplo, a parte de tratamento oftalmológico, né? A pessoa chega lá em um local que não tem equipamento, tira a foto do olho da pessoa, né? E ele já faz análise de fundo de olho retina com um celular convencional, um iPhone, etc., e verifica se tem algum tipo de doença, entre algumas que ele está mapeada, que ajuda no modelo, na modelagem, ajuda a diminuir o tempo para diagnóstico. Ao invés de você ter lá uma decisão que tem um analista humano que ele tem que vai olhar em 15 dias, ele já vem em segundos, ele já sabe, tem uma primeira prescrição, uma primeira análise, indicando a porcentagem, a chance de ter uma determinada doença e tratando já de uma maneira mais rápida, encaminhando um especialista, etc. Né? Então, tem vários casos. Essa questão específica de quando você tem... Então, a gente pode imaginar que um cluster com OpenShift, ele pode ir de uma máquina a 2.000 nós. Ele pode estar em regiões geográficas diferentes. Ele pode ter clusters, por exemplo, em diversas cidades, diversas nuvens para alta disponibilidade, porque não é incomum que você tenha uma queda, por exemplo, de uma região inteira, né? Quer seja por um blackout, quer seja por uma pane num data center, quer seja por uma pane num dispositivo como um ar-condicionado, né? Que faça a temperatura subir do data center e todas as máquinas que estão lá, elas têm que ser desligadas de maneira emergencial, né? Então, você pode ter N clusters, por exemplo, e a gente tem uma solução chamada Red Hat MCM, que ela faz a gestão de multi-management para cluster, né? Então, essa parte do ACM, que é o Advanced Cluster Management, ele faz essa questão, né? Ela faz a gestão multi-cluster, fazendo não só o inventário dos diversos clusters que você tenha como OpenShift, aplicando policies em cima disso, ajudando na questão de compliance, na configuração e a gestão de workloads, né? E esses clusters do OpenShift podem ter máquinas físicas, em máquina virtual, em nuvem privada, em nuvem pública, ou em edge, né? Ou na ponta, lá instalado em pequenas máquinas. Você pode ter um cluster de uma máquina única, por exemplo, para coleta de dados num rack de comunicação que fica, por exemplo, em Capão do Leão, lá aí no Rio Grande do Sul, né? Uma cidade ou Arambaré, né? Que tem 3.000 habitantes dentro desses ambientes. Então, eu tenho lá a questão do OpenShift, que me dá aquela escalabilidade, o ACM, que ele faz a gestão de múltiplos clusters, OpenShift e Kubernetes também. Ele funciona não só com OpenShift, mas funciona com EKS, GKE, AKS, IKS, ele consegue gerenciar. Ele dá uma visão integrada de todos os clusters que eu tenho distribuído. Inclusive, você pode definir o que a gente chama de SLOs, né? Que é o Service Level Objectives. Que eu digo o seguinte, olha, uma dada aplicação que está rodando dentro dos meus clusters, ela tem que ser resolvida lá, por exemplo, ter processamento em 1,5 segundos. Exemplo, aplicações do Pix, né? Hoje está todo mundo aí, quem que nunca fez um pagamento do Pix, né? Dentro do ambiente. A gente tem vários bancos, várias instituições financeiras que utilizam as soluções do Pix rodando em containers. Muitas delas utilizam em cima do OpenShift. E dentro dessas instituições, você tem lá que o tempo total de processamento, que é a SLO, que é o objetivo de negócio acordado com o Banco Central, eu tenho que responder toda a transação de aprovação em até 2,5 segundos, por exemplo. Então, você monitora de ponta a ponta, você define o teu objetivo de negócios, e se o teu objetivo de negócio ficar acima de tanto, você pode alarmar, tomar uma ação dentro do próprio do ACM, né, do Red Hat Advanced Cluster Management, e que você pode tomar uma ação para ver por que está dando um problema de disponibilidade, tomar ações conjuntas em cima disso. Né? Então, ele permite você gerar, no ACM, você pode integrar até 2.000 clusters. Ele é certificado para você gerenciar de maneira integrada 2.000 clusters.
em conjunto dentro do ambiente, tendo uma visão completa do teus clusters Kubernetes. E ele consegue fazer a coleta de eventos de governança, risco e compliance, porque muitos clientes, eles têm... clientes do mercado financeiro, eles têm ou se espelham em certificações de segurança como PCI DSS. O mundo de healthcare, de saúde, eles se espelham muito numa especificação americana chamada IPA, né? Que permite que é do mercado de healthcare para a segurança da informação. E aqui no Brasil, o pessoal começa a adotar muita coisa ligada à LGPD também. Então, tem se espelhado, né, em aspectos de governança de outro que existem no mundo para atender os seus... resolver a questão de incidente, monitoramento do ambiente, por aí vai, dentro do ambiente. Então, você consegue ter a gestão de governança, risco e compliance de todos os teus clusters, consegue fazer de maneira centralizada, enviar violações, etc., por Slack, PagerDuty, SMS, e-mail, etc., ou ver isso dentro dos dashboards da ferramenta centralizada, em cima dessas questões. E consegue também, de maneira centralizada, saber a utilização de teus N clusters distribuídos, quer seja um OpenShift puro ou um Kubernetes gerenciado, como um EKS, que é da Amazon, um GKE, que é do Google, um AKS da Azure, e um IKS, por exemplo, dentro da IBM Cloud. Consegue ter visões centralizadas, criar relatórios de SLO dentro dos ambientes, saber se você não está pagando algo a mais do que deveria, porque eventualmente tem um cluster, que isso é muito comum nas nuvens. Tá? Agora, com o advento das nuvens, todo mundo fala o seguinte, não, eu vou para a nuvem pública porque na nuvem pública eu pago por uso. Mas o que você acaba fazendo é que, hoje com disparada de dólar, etc., né, o uso de recursos tem disparado nas nuvens públicas e muitas empresas têm começado a perder um pouco o controle em cima disso. Né? Então, nuvem é acompanhar, fazer a gestão do deploy, saber quanto está gastando e fazer otimização contínua. Né? Porque muitas vezes os clientes eles começam a ir para a nuvem, não, nuvem é um bom negócio, não vou investir em equipamento interno do meu data center. Começa a fazer o planejamento com dólar a 13,20, começa a fazer, faz a aprovação, primeiro deploy com dólar a 13,80, segundo deploy está em 4,20, 4,30, e hoje, agora em outubro de 2021, chegou a 5,60, né, o dólar. E a conta vai chegar, no mês seguinte a conta chega e você tem que pagar. E muitas vezes, se você tem serviço em nuvem, você, por contrato, você consegue reajustar no máximo via IPCA, né, com o teu usuário. Então, é difícil manter os custos fechados. Então, tem que ter um acompanhamento constante, especialmente nesses clusters. Então, não adianta você crescer muito dentro desses ambientes e não ter o controle em cima dele. E como é que funciona a questão de estabilidade? Então, é o seguinte, como é que eu consigo crescer um cluster de OpenShift dentro desses ambientes? Então, no OpenShift, você tem lá esse meu ambiente aqui com OpenShift, eu tenho minha aplicação que está rodando com 2 containers, por exemplo. Eu posso configurar esta aplicação e aumentar a utilização dela. Bom, cada container desse está rodando sem um limite de uso de recurso, mas é uma boa prática eu limitar o uso de recurso por container. Eu vou dizer o seguinte, não, eu vou utilizar, em cada container desses, vai utilizar no máximo, eu vou usar no máximo 200 milésimos de core. O que é 200 milésimos de core? Pega um processador, um core, né, uma thread de CPU e divide por 5. Né? Por quê? Porque uma thread de core, uma CPU, são 1000 milésimos de core. Então aqui estou usando 1/5. E vou colocar aqui o limite de memória para essa aplicação, para cada um desses containers aqui, é 512 MB de memória. E faço a entrega dela. Na hora que eu faço isso, a minha aplicação, o que está acontecendo com ela? Nota que está ficando azulzinho, está modificando. Cada aplicação, eu desligo um container desses, aplico o limite de uso de CPU e memória, ele é recriado de maneira automática dentro do ambiente. E agora, eu tenho aqui essas aplicações, estou rodando elas dentro do ambiente, recriei, e em vez de não ter memória limitada, que não é uma boa prática eu não fazer limitação de memória, cada uma delas agora tem 200 milésimos de core de CPU e tem, no máximo, vai poder usar no máximo 512 MB de memória. Imagina que você for subir uma máquina virtual para subir um Apache, um monte de processo, uma máquina Linux, por exemplo, com 2 vCPUs inteiras, ou 2000 milicores, né? Ou 4 CPUs, 16 GB de memória para atender a demanda.
E aqui eu estou utilizando uma quantidade bem menor, né, de recursos para fazer a entrega dessa aplicação dentro dela. E como que isso, nesse aspecto, como é que eu posso testar o desempenho e se isso afeta alguma coisa? A gente pode testar aqui, por exemplo, vamos abrir uma janelinha. A gente copia aqui um token de autenticação para poder falar com a aplicação. Bom, eu tenho aqui essa minha aplicação aqui, que tem uma dada URL. Essa URL eu copio ela, e eu vou subir um container num outro projeto aqui do OpenShift, que é o meu projeto teste de carga, e lá no projeto teste de carga, eu vou mandar rodar uma carga, um teste de carga contra essa aplicação aqui que está rodando no nosso ambiente, para a gente ver se a quantidade de containers, memória, afeta, né, o funcionamento. Então, como é que eu faço? No ambiente, eu já fiz o login aqui com token, cget project, estou acessando com uma interface de linha de comando dentro do ambiente aqui, para pegar os mesmos projetos que eu tenho aqui dentro do meu... Deixa eu diminuir um pouquinho a tela. Eu tenho aqui um container que é chamado teste de carga. Eu vou entrar dentro desse container, abro um terminal para dentro desse container. E a partir dele, eu vou pegar e vou tentar fazer um stress nessa aplicação aqui, ver quantas vezes eu consigo carregar ela, qual a carga que esse container aguenta. Aí dentro, por que eu entrei nesse container? Aqui eu tenho um comando chamado AB, que é a Apache Benchmark. E nesse Apache Benchmark eu consigo checar a Apache Benchmark, vou colocar 20 conexões concorrentes e vou colocar 10.000 conexões, 10.000 conexões serializadas aqui para essa aplicação, nesta URL. E eu faço o teste, né? Vou lá carregando 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000. Olha só, está colocando, vai fazer 10.000 queries contra esses containers. Essas 10.000 queries, elas rodaram em 8 segundos e 8,39 segundos, as 10.000 queries. Ele me diz aqui, olha, o tempo médio de entrega das conexões, o tempo de connect, processamento, waiting e o tempo total. E aqui ele me diz quantos milésimos de segundo cada das entregas foram feitas. Eu vejo que 99% das entregas foram feitas abaixo de 61 milésimos de segundo dentro do ambiente. Vamos rodar de novo. Vamos ver se o tempo é mais ou menos estável dentro do ambiente. Olha, 9,38 segundos, 8,7 é mais ou menos igual. Vamos tentar aumentar o número de containers aqui, para ver se agora que eu tenho a velocidade limitada, né? Porque agora eu tenho CPU limitado. Eu vou subir aqui com 8 containers, em vez de 2, né? Dentro do ambiente, distribuindo melhor dentro da minha cloud, né? Notem que isso, se eu fosse fazer com a minha infraestrutura tradicional de TI, teria que alguém criar máquina, subir o recurso, teria que reconfigurar balanceador de carga, teria que garantir que a página fosse a mesma entrega em todos eles, e o container, ele simplifica bastante a minha vida com relação a isso, dentro do ambiente. Olha, a primeira medição aqui, ele deu 6,6 segundos, né? Então, eu consigo ver que é o seguinte, o ato de subir o número de conexões, com 20 conexões em paralelo, para 10.000, baixou de 8,5 segundos para 6. Por que não baixou mais? Talvez porque o número de threads que eu tenho, eu estou usando 20 só, não fosse suficiente. Vamos colocar 30. Então, vou 30 clientes ao mesmo tempo, conectando lá com as 10.000 conexões. Agora passou para 5,3 segundos. Vamos ver se eu coloco 40 clientes aqui, simulando, eu tenho um desempenho melhor.
em torno de 5 segundos. Então, eu já vejo que com 8 containers, eu atendo na metade da velocidade, né? Em vez de 10 segundos, do que eu tinha com os 2, 3 segundos, muito provavelmente aqui, porque está batendo na questão do desempenho do cliente, né? Que só tem uma B rodando na ponta aqui. Então, dentro do OpenShift, eu consigo configurar estas questões aqui para atender com uma menor quantidade. Então, eu vou chegar lá, vamos colocar um pod só. Baixei de 8 para 1. Nota que agora começa a fazer a preservação de recurso dentro do ambiente, né? Se fosse um container só, vamos ver lá, com as 10 mil conexões. A gente já pode ver, só de olhar aqui, a gente já vê que está bem mais lento, né? Dentro do ambiente. Olha, deu 16,9 segundos, né? Para um único container dentro do ambiente. Mas e se eu quisesse fazer, por exemplo, que isso aumentasse e diminuísse de maneira automática? Como é que eu poderia fazer? Poderia editar aqui e coloco uma política de auto-scaling, né? Então eu adiciono uma política de auto-scaling. De que maneira? O mínimo de pods vão ser 1 e o máximo de pods vão ser 10. Quando o limite de CPU chegar a 70% dos 200 milicores que eu coloquei, ou de memória chegar a 70% dos 512 MB de memória, 60% dos 512 MB de memória que eu coloquei. Eu mando salvar, e a partir de agora, eu não tenho mais a setinha aqui em cima para fazer o ajuste lá da aplicação aqui no auto-scaling. Tá? Eu tinha aqui antes, até não mostrei, tinha uma setinha aqui, agora está com uma política normal. E como é que a gente vê isso crescendo, né? Dentro do ambiente. Eu vou trocar aqui de 40 threads, vou colocar para ele fazer 150 mil, 200 mil queries com 40 clients, né? E a gente deixa rodando aqui e ele vai começar a fazer o query. A gente vai ver que depois de um tempinho ele vai fazer a política de auto-scaling. A gente pode até observar o que está acontecendo. Aqui na observabilidade, eu consigo ver o número de pods que eu tinha no tempo e eu vejo quanto usava de memória, CPU. Roberto, tem alguma pergunta até agora? Rodrigo, tudo tranquilo. Sem perguntas até agora. Pode Tá ir bom. adiante. Beleza. Então, olha só. Então, eu consigo acompanhar e todos os dados vão sendo logados, né? E o desenvolvedor consegue acompanhar essas questões aqui dentro, né? Para que eu tenha a política aqui de governança, né? E se eu quisesse escalar o meu cluster de maneira física? Eu comentei com vocês que ao mesmo tempo que eu tenho na visão aqui, daqui a pouco a gente volta para ver quantas comandos dá. Demora uns 2 minutos para fazer o scale up, detectar e fazer caso precise. E se eu quisesse aumentar a quantidade de nodes, né? Eu tenho aqui no meu ambiente, eu tenho 3 nodes rodando, 3 workers, que são as máquinas que rodam a carga, e 3 máquinas de controle, que é quem mantém a interface, o controle, mantém o registro de tudo que está rodando, toda a consistência e inteligência das aplicações, né? Se eu quisesse aumentar esse número de máquinas na AWS, como é que eu faria? Aqui eu tenho 6 maquininhas no total rodando. Eu iria aqui dentro do meu ambiente, dentro do OpenShift, eu tenho aqui a lista de máquinas, por exemplo, eu tenho máquinas que estão rodando, por exemplo, dentro do ambiente da AWS na zona 1A, não B e não C. Eu poderia editar o número de máquinas, em vez de uma aqui, eu quero 2. Na hora que eu salvo aqui o número de máquinas, eu vou notar que daqui a pouquinho, aqui no console da AWS, ele vai começar a criar uma máquina. Olha só, apareceu uma outra aqui. Essa máquina começou a ser criada agora. Daqui a alguns minutos eu vou ter um novo nó aqui dentro. Isso também poderia ser criado de uma maneira automática, para que eu fizesse o auto-scaling conforme a carga. De maneira que quando eu precisasse da carga dentro do meu ambiente, ele fizesse o load automático, fizesse o upgrade automático. Olha só, eu tenho agora 2 pods rodando. Antes eu tinha um só, agora eu tenho 2 pods. Se eu começar a olhar aqui dentro, observar aqui os recursos, então eu tenho 2 podzinhos rodando, ele me fala que eu tenho um pod, e se eu olhar depois os logs, eu vou encontrar dizendo que ele escalou porque bateu uma regra de scale up dentro da infraestrutura que exigiu que eu tivesse 2 containers rodando, né? E daqui a pouquinho a gente vai ver que ele vai passar para 3, e vai para 4, e assim sucessivamente. Carga continua rodando, eu já fiz 100 mil queries no ambiente, 120 mil.
140, e assim sucessivamente. Agora a gente voltar um pouquinho, como é que funciona a questão de segurança dentro dos ambientes aqui com OpenShift, etc., né? Toda integração com o ciclo de DevOps, ele tem trazido muito à tona a questão de segurança dentro dos ambientes, né? De que maneira? Cada vez mais a gente tem ataque, tem ransomware, a gente está num mundo extremamente digital, todo mundo tem N interações, né, dentro dos ambientes, e a gente começa a olhar cada vez mais para adicionar critérios de segurança, né, porque está tudo na mídia. Antigamente, quando você tinha um problema de segurança, você ia parar num site de segurança que falava que tinha sido invadido, agora você vai parar no Jornal Nacional, né, dependendo do histórico, vai aparecer o Bonner lá, eu nem sei quem está no Jornal Nacional, falando que a empresa tal sofreu um ataque de hackers, né. E a questão do DevSecOps, que é uma evolução do DevOps, é para garantir que até uma visão até do IDC, dizendo que o framework para DevSecOps, as boas práticas de segurança, elas são importantes para as empresas, porque eu tenho que fazer mais rápido, cada vez mais rápido a entrega e desenvolvimento de aplicação e a entrega mais rápida de aplicação, e a habilidade que a gente tem que ter de criar aplicações de uma maneira rápida, que a gente tem que criar aplicação de alta qualidade e fazer entrega disso nos ambientes, vai ser um requisito, um diferencial competitivo agora já em 2023. Então as empresas, elas têm que notar o seguinte, elas vão ter que agir mais rápido, com segurança, evitar problemas de ransomware, etc., entregar com extrema segurança. E as empresas vêm enfrentando uma série de desafios que o DevSecOps ele visa atender, né? Que é aumentar a velocidade de entrega com eficiência, mitigação de risco humano, né? E erros humanos, ter consistência e repetibilidade e ter uma melhor colaboração dos times, né? E quando a gente faz um processo de aumentar a segurança dentro do nosso ambiente, levando a barra do DevOps, né? A gente tem que começar simples, eu tenho que começar com uma estratégia de automação, passos para atingir essa questão do DevSecOps de maneira mais rápida. A gente tem que, nos times, tem que colocar critério, tem que dar para os membros do time o espaço para experimentação, tem que ter uma melhoria interativa dentro do jeito que eles constroem aplicações e testam, e tem que medir e celebrar as melhorias que tem visto no código, quando ele acha uma vulnerabilidade, e por aí vai. Ele nunca pode parar de melhorar dentro dos ambientes, né? E essa questão é importante, e o mundo de segurança, a gente de segurança sempre está correndo atrás. Eu trouxe aqui um exemplo. Não sei se trocou a tela aí, Roberto. Eu troquei de tela, não sei se ele entrou numa outra tela com o OpenShift aí. A gente está vendo o OpenShift. Tá, beleza. Dentro do OpenShift, a gente tem uma ferramenta, aliás, dentro do OpenShift não, a Red Hat tem uma ferramenta chamada Red Hat Advanced Cluster Security, que ele funciona com OpenShift, AWS e outros, né, ferramentas. E nessas ferramentas, ele permite, por exemplo, você fazer análise de segurança dentro do ambiente. Lembra que eu falei lá, comentei que em compliance a gente tem vários padrões da indústria, né? Tem um padrão do PCI DSS, NIST, IPA, etc. Esse console aqui do ACS, do Advanced Cluster Security, está ligado num cluster OpenShift, e ele me mostra que dentro desse cluster eu tenho 5 problemas críticos, 132 de alto impacto, 30 médios e 211 de baixo impacto dentro dele. Ele me mostra, por exemplo, os tráfegos de rede de um container para o outro, o que está acontecendo dentro do meu ambiente. Me mostra análise, risco de compliance que eu tenho dentro das imagens. Então, eu tenho imagens rodando aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um controle, eu tenho um deploy, tem um container aqui chamado Visa Processor, que faz o tratamento de dados de cartão de crédito, aqui no meu exemplo. E esse ambiente aqui dentro dele, ele está meio colocado aqui como um ambiente de alto impacto. Por que eu tenho um ambiente de alto impacto? Porque tem um CVS críticas, problemas de segurança críticas dentro dele, eu tenho comandos remotos sendo executados, alguém tentou executar um dpkg, que é um comando do Ubuntu ou Debian, para tentar instalar alguma coisa no container, que normalmente é imutável, alguém tentou rodar dentro dele um comando chamado netcat, tentando conectar num site chamado shellattacker.com, que eu acho meio estranho, né? Não deveria estar rodando isso dentro de um container que processa dados de cartão de crédito. Tentaram rodar um apt-get, tentaram rodar um sudo com apt-get instalando netcat dentro do container. São todos dados que, aparentemente,
eles mostram que alguém tentou invadir ou tentou executar alguma coisa remota dentro do container, normalmente um robô, né, tentando colocar. Então ele faz a análise contínua das aplicações, faz análise de vulnerabilidade dentro deles e anota da visão de risco e impacto, né, para que dão todos os indicadores para que a gente possa utilizar. Então, a questão de análise contínua, e nota o seguinte, esse Visa Processor não é nem o meu ambiente mais crítico. Eu tenho aqui, ó, dentro desse ambiente, o Visa Processor, ele tem um risco 9.8 de 10, né, de classificação, tem um nível tem 502 CVEs dentro do ambiente, dentro dos containers desse ambiente, me mostra todas as vulnerabilidades que eu tenho dentro dele, comandos que foram utilizados, etc. Então, o simples ato de eu rodar algum tipo de aplicação hoje dentro de um container, etc., às vezes as pessoas não têm ideia das vulnerabilidades que eles podem trazer para dentro do ambiente. Por quê? Às vezes você vai lá e pega um container do Docker.io, né? Mas quem mantém aquele conteúdo? Quem traz ele para cá? Que vulnerabilidades que ele pode vir a ter, né? Existia uma biblioteca, que eu lembro de 2020, que tinha uma biblioteca do Node.js, se não me engano, que estava sendo disponibilizada numa imagem do Docker Hub, que foi feito download 1,5 milhão de vezes em 18 meses. E ela tinha fazia a mineração de moeda digital Monero. Então, quando você instalava, fazia o deploy num cluster, etc., criava, ela ficou 1 ano e meio não detectada, digamos assim, e alguém deve ter ficado rico, né? Porque, eventualmente, se não para 1,5 milhão de containers que foram feitos no deploy, mas uma boa parte deles foi com uma mineração digital de Monero, né? Essa moeda digital para o ambiente. E a segurança tem vários aspectos, né? Para auxiliar vocês, assim, que estão estudando essa questão de segurança, eu vou mostrar para vocês aqui, bem rapidamente, a Red Hat desenvolveu um framework de DevSecOps. Esse framework é uma documentação que ele mostra os vários aspectos de segurança para quem está indo para esse mundo de DevOps, né? Montar uma questão de DevSecOps, né, tornar o DevOps seguro é um negócio complicado. Por quê? Porque as ferramentas evoluem muito rápido, a cada 3 meses tem uma ferramenta nova. Nenhum desenvolvedor gosta de usar a ferramenta antiga, né? Todo gosta de usar o último grito da moda, o último framework. E os containers e o Kubernetes eles estão aumentando ainda mais a complexidade, né, de ataque, porque deploy é muito rápido, deploy às vezes é feito por uma maneira automatizada, tem gente que não faz análise de vulnerabilidade antes de fazer a entrega, tem empresas que compram uma solução de terceiros, e o terceiro contrata uma fábrica de software, e não se sabe o que o desenvolvedor colocou dentro da imagem, né? Então tu tem que tomar cuidado com o que você coloca, né, com todo o ciclo de desenvolvimento. E hoje em dia a gente tem que lembrar que no Brasil, para vazamento de dados, a gente está sob a LGPD, né? A LGPD, caso você tenha vazamento de dados na empresa, seja por culpa da empresa ou não, a multa pode chegar a 50 milhões de reais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente acha que é brincadeira, mas já teve dezenas de empresas aqui no Brasil que foram multadas já em cima de problema da LGPD, né? E tem gente especializada em fazer processo em cima disso, que é mais importante, né? Tem que tomar cuidado. Então, a Red Hat, para ajudar os clientes com essa questão de segurança, ela criou um framework para que, com um ecossistema de segurança, tanto dela quanto de parceiros, para que tenha um blueprint, para que se possa fazer a implantação de DevSecOps dentro do ambiente do cliente, né? Então, você pode colocar, você pode criar, você pode levar isso para dentro da sua instituição, e ela procura atender a segurança nos diversos ciclos da aplicação, tanto na criação da aplicação, na construção dela, na compilação, no deploy, no monitoramento, e atendendo todo o ciclo contínuo em cima disso, né? E esse framework, ele é categorizado em 9 níveis, né? Em 9 aspectos. O primeiro dele, análise e gerenciamento de configuração e vulnerabilidade, a identidade e acesso, compliance, controles de rede, controles de dados, análise de runtime, auditoria, monitoramento, remediação e segurança da plataforma, né? E esse framework de segurança, aqui eu não vou entrar no mérito dele, porque é muita coisa, tá? Mas ele tem uma URL aqui definida, onde você pode acompanhar e tem toda a documentação sobre ele. Ele atinge vários aspectos. Em que fases? Na fase de codificação, no build da aplicação, no teste dela, na entrega da aplicação, quer seja em ambiente de dev, QA, e produção propriamente dita,
depois na operação contínua da aplicação e no monitoramento e otimização dela, né? E aqui um aspecto nesse mundo de container onde ela atua, né? Então, quando a gente está falando de código e build, a gente fala do código-fonte. Quando a gente está aqui entre o build e o teste, a gente está na imagem de container. Na hora de eu fazer a entrega para o ambiente de dev QA, a gente entra no ciclo de release dessa aplicação, né? E ele atua nos mais diversos níveis, tanto na IDE de desenvolvimento, quer seja no Eclipse, quer seja no Visual Studio, dentro do ambiente do usuário, no Git, na parte de build, quer seja com Jenkins, com outra aplicação dentro do ambiente, Argo CD ou o que for, até a criação desse container, até o deploy propriamente dito. E aí ela vai colocando nos diversos aspectos de cada um deles. Então, por exemplo, quais são os aspectos de segurança que entram em cada um deles, né? Então, existem, na parte da IDE, o que se pode fazer? Existe o conceito de análise de composição de software, onde você faz análise, vê o que está sendo feito, que versão de biblioteca que estão usando, se ela tem vulnerabilidade conhecida. Faz análise, por exemplo, de licença do código-fonte, para evitar que a empresa não esteja violando o código-fonte de terceiros, né? Porque hoje o que acontece? O desenvolvedor ele precisa de um pedaço de código, ele entra no Google e Google Código, né? Pega o código e coloca na aplicação. Só que às vezes aquele código é propriedade intelectual de terceiros, né? Então tem que tomar cuidado para ver se não tem uma violação de direitos autorais em cima disso. Faz a parte de SAST, como análise de teste estático de aplicação. Depois, no código-fonte, você faz análise da aplicação, teste estático, e faz a operação em GitOps, por exemplo. Aí, na parte de construção de aplicação, você também tem ferramentas de análise de vulnerabilidade, né? Teste estático, teste dinâmico. Então, nos diversos níveis, você pode fazer, né? Tem os diversos pontos em que softwares podem ser utilizados. Depois disso, você vai na parte de controle de acesso, onde você tem que fazer separação, evitar que o código-fonte, por exemplo, tenha usuário e senha pinado dentro do código, né? Aí faz o gerenciamento de secrets, que a gente chama, separação do código-fonte das credenciais dentro do ambiente. E a autenticação em RBAC. Quem pode fazer o quê? Fazer deploy de aplicação, apagar a aplicação e assim sucessivamente. Parte de compliance, que é compliance do mercado, né? PCI DSS, ISO 27001, IPA, LGPD no Brasil, GDPR. Que pontos que são analisados? Então, compliance entra na parte de hardening das imagens, dos códigos, na parte de registros, então a parte regulatória, né, que você utilizando tem que fazer documentação. Tem muitas empresas, por exemplo, que trabalham com cartão de crédito, bancos, etc., que tem que aplicar PCI DSS no seu cluster, nos seus ambientes, fazer um monitoramento contínuo disso e preencher documentos a cada 30, 45 dias, 60 dias, tem um auditor que recebe os documentos para verificar se aquele ambiente ele está compliance ou não, né? Sob pena de perder o direito de hospedar dados de número de cartão de crédito, por exemplo, dentro desses ambientes, então tem que tomar cuidado. A gestão de controles de rede, né? Onde o firewall de rede, que aplicação vai acessar qual, a aplicação separada de banco de dados, o que eu dou de controle de acesso ou não, a parte de microsegmentação de rede, gestão de API, por aí vai. Depois, controles de dados persistentes tem que ser gravado, criptografia. Se você armazena dados confidenciais, por exemplo, no HD ou no SSD, quer seja no seu ambiente data center ou nuvem pública, se esse HD pifar ou for trocado, você tem que ter o dado criptografado, porque se o HD tiver que ser mandado para manutenção, por exemplo, pode ser que algum hacker leia aquele HD e recupere dados confidenciais que você tinha no disco rígido. Ou se você tem uma instância em cloud, se você destruir a instância e outro criar, se aqueles dados não forem apagados de maneira efetiva, quem pegar a máquina virtual pode ler os dados que estão lá dentro ainda, né? Com ferramenta de análise de dados de baixo nível. Então, você tem que sempre criptografar os dados em descanso, né? Em disco, durante o trajeto de rede e por aí vai. Aí tem a parte de one-time access, o que está rodando, análise, por exemplo, da aplicação, comportamento, né, das aplicações, que nem a gente viu ali dentro do ACS, dentro do ambiente, tinha um container que já estava rodando e que alguém tentou executar um apt-get, tentou instalar um pacote, tentou abrir uma conexão para um site externo. Então, isso tudo é comportamento, faz uma análise do comportamento do que está acontecendo, né, e tenta identificar o que é correto e o que não é correto dentro do ambiente, e faz defesa de ameaça. Também a parte de auditoria e monitoramento. Você tem que poder auditar o ambiente, você tem que ter log no ambiente,
Muitas vezes, hoje, dependendo da área, você tem que ter os logs das transações por até 5 anos guardados. Então, você tem lá uma determinada aplicação, você tem que ter uma política para arquivamento dos logs, de maneira que, se chegar um dia uma requisição, não, teve um problema aqui de conteúdo de pedofilia, por exemplo, que andou circulando pelos seus servidores. Aí a Polícia Federal, alguma instituição, chega com um mandado, por exemplo, do juiz dizendo: eu quero todos os acessos vindo do IP tal para o IP tal, do usuário tal, nos últimos 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você tem que fazer a entrega dos logs, né, em cima disso. Então, você tem que ter uma política de log, tanto de armazenamento do acesso também, para fazer a entrega quando você tiver uma requisição, por exemplo, da justiça ou algum outro ponto, né? Ou até para fazer uma análise de uma invasão posterior, né? Você tem uma análise forense. Parte de remediação também dentro do ambiente, com uma ferramenta SOAR, por exemplo, e análise de causa de problema raiz, né, do que ocorreu, para que você consiga fazer a detecção e a correção dentro disso. E além a parte da segurança da própria plataforma, né. Então, dentro do próprio OpenShift, você tem inúmeras camadas de segurança que são utilizadas para fazer o isolamento, a defesa, o controle de acesso, integrado com outras ferramentas para que você cubra boa parte desses aspectos ali, né? Claro que nem todos que estão ali são cobertos, aí tem algumas ferramentas de terceiros em cima disso. Uma dúvida até aqui, pessoal? Aqui no nosso ambiente, olha, ele cresceu para 2 containers, tinha um container, subiu para 2 containers e voltou para 1 dentro do ambiente, né? E a nossa aplicação, ele rodou lá 160 mil conexões. Opa, era quantas? Rodou lá as conexões para a máquina, dentro do ambiente, com um tempo máximo de entrega aqui abaixo de 160 milissegundos, né? Dentro dos ambientes. Lá no ambiente aqui de servidores, lá dentro da AWS, vamos ver se ele já acabou aqui. Subindo no nosso ambiente, antes eu tinha, por exemplo, 6 máquinas no meu ambiente, agora eu tenho 7. Então, enquanto a gente estava falando aqui, né, apresentando para vocês, o próprio cluster dentro do ambiente, com um toque só na interface, a gente conseguiu aumentar o número de servidores de 6 para 7, sem um toque humano, né, digamos assim, dentro dos ambientes. Então, eu tenho, vamos pegar aqui, extração, usuários, compute, nodes. Então, eu tenho 7 máquinas rodando aqui dentro do ambiente, sendo que a última delas, vamos ver se mostra aqui quando entrou. A última delas foi criada dia 29 de outubro, às 19h58 da noite, né? No momento que ela foi criada. E ao mesmo tempo que eu criei a máquina, eu posso, dentro do meu ambiente, como eu fiz scale up, eu posso fazer o scale down. Então, eu tenho 2 máquinas, eu posso editar aqui dentro, o número delas, baixo de 2 para 1, por exemplo, e ele vai pegar e vai fazer a destruição de uma máquina dessas dentro do ambiente. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai dentro do ambiente, vai conectar na API lá da AWS, vai marcar uma máquina para ser destruída, as aplicações vão ser recriadas em outros ambientes, e ele vai removê-la do pool. Por que é importante eu poder crescer e diminuir tanto a aplicação verticalmente quanto horizontalmente com de máquinas? Porque máquina provisionada em nuvem pública, eu estou gastando recurso, né? Cada máquina dessas custa um valor X a hora, que está sendo bilhetado. Então, é importante que você faça o scale up, scale down do ambiente para atender as demandas. Você pode, inclusive, dentro desses ambientes, criar uma regra de auto-scaler. Então, eu vou ter no mínimo 1 e no máximo 12. E aqui, dentro das máquinas, ele já criou uma política de auto-scaler dentro do ambiente, baseado na necessidade. Conforme eu for enchendo meu cluster, agora eu tenho uma máquina, ela atende, mas conforme eu for criando recursos e subindo, ele vai escalando horizontalmente o cluster, colocando 2, 3, 4, 5, 6 máquinas dentro do ambiente, permitindo assim que eu consiga escalar o meu cluster para atender a demanda. E quando não tiver carga, ele destrói a máquina física, né, a máquina virtual que está no data center, realocando as aplicações para um conjunto menor de servidores para preservar o recurso da minha infraestrutura, né? Então, eu consigo aumentar e diminuir, crescendo de
3 máquinas, de 1 para 3, para 5, para 12, para 50, até o limite de 2.000 máquinas. Claro que o limite vai depender conforme a infraestrutura onde eu estiver usando o meu ambiente, né? Dentro dele. Bom, alguma pergunta até aqui, pessoal? A gente já estourou o tempo de vocês? Temos umas para o final aqui, Rodrigo. Se quiser finalizar, a gente deixa para... Acho que a gente pode dar uma finalizada aqui e deixar Tá esse bem. tempo aí para explicar Legal. alguma coisa que eventualmente não tenha sido falado. Tá bem. Bom, começar então agradecendo a tua fala, muita informação legal, muita informação atualizada. Eu vou sugerir aqui para um trabalho para os meus alunos de sistemas operacionais que eles só voltem na aula quando decorarem todas as siglas e todas as ferramentas que tu listou aí. Acho que é uma boa tarefa, né? É uma boa tarefa. Até vou apagar o vídeo para eles terem que lembrar de feriado. Vai ficar mais desafiador. Fica mais desafiador. Uma primeira pergunta, Rodrigo, até aproveitando esse gancho que tu falou por último agora do scale out, in, up e down, a escala horizontal ficou clara ali, ele fazendo, mas tu tinha selecionado um tipo, acho que era a large, era X5 large, qual era o tipo de máquina? A minha dúvida é no scale up, no scale vertical, ele é automatizado também, ou tu consegue mesclar essas duas regras automatizadas para... Você pode fazer o seguinte, deixa eu te mostrar aqui, no meu ambiente aqui, eu subi máquinas pequenas por eu não pagar muito caro, tá? Uhum. Então, eu tinha aqui o Machine Set, eu tenho 3 Machine Sets que estão usando máquinas pequenas, que são 4 vCPUs e 8 GB de memória, tá? Uhum. Mas eu posso criar um novo Machine Set, e nesse Machine Set que está aqui, eu defino o nome da máquina e defino que ela é uma X5, 2X, M5 2X, por exemplo, lá, ou 4X. Aí eu vou criando Machine Sets diferentes e eu digo quantas eu quero ter de cada. E ele pode ter isso. Tá? Entendi. Aí você consegue levantar máquinas diferentes, e aí vem o scale. Ele pode... Aí ele vai crescendo e diminuindo conforme ele manda. Por exemplo, aqui eu coloquei que no Machine Set, na zona 1B, eu posso ter de 1 a 12 máquinas, tá? E aí, conforme, se eu fosse mandar aqui uma pancadaria de máquinas, se for mandar aqui 2.000 containers, ele vai começar a escalar isso aqui para 2, 3, 4, 5 máquinas. Quando eu tiver pressão de memória, ele sobe sozinho. Entendi. Tu mostrou ali, uma das coisas que a gente vê quando tu está trabalhando com nuvem, essa questão do autoscaling, ela tem um trade-off ali entre o jeito que tu monitora a métrica que tu vai usar para escalar e o tempo de resposta, né? Então, quando a gente tem picos muito rápidos, o sistema leva um tempinho para reagir. O container, ele foi, por exemplo, ele obviamente tende a ser mais rápido que tu levantar uma VM, né? Pelo tempo de warm-up. Como é que funciona a parte do scale-up aqui dos containers, tá? Então, eu vou entrar aqui na visão de... Aqui eu tenho os paradigmas. Tem a visão do administrador, de infraestrutura e do developer, tá vendo? Vou para o developer. E aqui eu vou entrar no meu projeto, eu estava mexendo no projeto evento. E aqui eu defini que eu estou com uma política de um container e no máximo, por exemplo, ó, vou aqui em ações, aí eu defino um HPA, que é o Horizontal Pod Autoscaler, tá? Eu fui lá e eu tenho, aliás, eu tenho aqui, eu tenho definido, está na visão de administrador, eu tenho os HPAs aqui. Network Policy, Operators, Compute, aqui. Machine, não. Caramba. Toda hora eu troco, o desenvolvedor troca a tela e eu não acho mais. Vamos tirar aqui e vamos fazer de novo. Mas, enfim, aí eu tenho as políticas de HPA. Normalmente, o tempo de detecção, e para ele escalar, ele vai normalmente, demora uns 2 a 3 minutos, que é o tempo de selecionar o pico e aumentar, tá? Aí, se você vai ter um negócio muito rápido, o que você faz? Você pode deixar uma... Bom, eu sei que, na média, eu vou colocar de 3 containers, eles me atendem de 3 de 10. Aí você deixa aqueles 3, ou deixa 4, tá? E aí, quando chegar nos picos, ele dá tempo de aumentar, né, dentro. Agora, se você tem uma SLA apertada e todo dia vai bater, tu tem que deixar uma quantidade mínima maior, tá? Você pode deixar agendado também, né? Se é um pico recorrente, tu pode agendar. Você pode criar um cron aqui, tá? E aí no cron você muda a tua configuração. E aí no cron é um jeito mais... Não tem na interface, mas você consegue colocar, tá? Porque aí você na verdade, essas configurações não são triviais, né? Porque tu tem que acertar o teu tempo de monitoramento para evitar num qualquer pico tu ficar subindo mais containers e de repente um pico isolado. Eu tenho clientes que eles fazem o seguinte, né?
Eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui, eu tô com 1 a 3, né? Eles, se eu sei que eu boto, o legal é ter no mínimo 2, tá? Para ter outra disponibilidade no rollout. E aí tu bota aqui de 2 a 10, por exemplo. E aí você diz o seguinte, tem a métrica de 200 milicores, quando chegar a 80%, aí tu bota mais apertado. Quando chegar a 50% de uso de CPU que eu entreguei no máximo, ele já faz o scale up, entendeu? Ele vai começar mais cedo. Que dá tempo de respirar. Se tu deixar aqui com 90%, sim, vai ficar muito apertado. Vai começar o processo quando estiver no limite. Até no meu limite aqui eu coloquei 70, né, que eu tinha colocado. Mas se você definir 50% aqui, 50%, 60%, ele começa antes. Aí vai ter que fazer um ajuste. Tu pode testar com ferramenta de APM, tá? E aí tu vê como é que funciona a política dentro dos ambientes. Legal. E a questão de subir máquina demora um tempinho, tá? Demora, acho, uns 5 a 10 minutos para subir um node virtual novo, tá? Tem algum recurso, como se usa, por exemplo, na AWS, de deixar uma máquina hibernada já para reduzir o tempo de startup dela? Não, é que tem muito certificado digital dentro das máquinas. Tu deixa ela desligada, tem certificado que ele faz o rollout uma vez por semana, tá? E aí, para evitar problema de segurança. E se tu deixar desligado por mais de uma semana, o certificado vence. E aí a máquina não consegue fazer join no cluster. Então, destrói a máquina, deixa destruída, e ele cria do zero. Até porque deixar desligada, tu tá pagando a locação, a reserva de disco, por exemplo. Sim, o disco continua tarifando. Exatamente. E a licença do produto, as licenças, eventualmente tu paga também, tá? Mesmo desligada. Então é melhor destruir e deixar crescer conforme ele manda. Legal. Ali na parte de PCI e DSS, que tu comentou para instituições que estão de pagamento com cartão, tem, por exemplo, quando a gente fala, sei lá, de AWS, tem o Mace lá, tem a solução da AWS que usa machine learning para ficar varrendo os dados e ver se tem dados sensíveis. Quando tu está usando as soluções dentro de uma nuvem pública, e a nuvem também tem ferramentas, como é que na prática o pessoal usa isso? Usa todas as soluções? Escolhe qual quer utilizar? Por exemplo, vai usar da infra da nuvem ou vai usar a da aplicação? Enfim. Nem todas as aplicações são aplicáveis a tudo, tá? Por exemplo, imagina que o cara está usando o cliente, ele é multinuvem, tá? Tem clientes que não vão ser 100% AWS, ou 100% Azure, ou 100% Google Cloud, ou 100% data center próprio. Por quê? Porque muitos clientes querem ter a liberdade. Quando ele vai para a nuvem, ele quer assim, cara, se eu vou para a nuvem, eu estou indo para a nuvem porque eu não quero ficar preso no meu data center. Mas para que eu vou ficar preso com uma nuvem só? Então, quando ele vai para a nuvem, ele procura atender várias nuvens, normalmente, tá? Eu sei que é difícil, e até porque quando tu vai para a nuvem, tu tem que poder sair. Tem clientes, às vezes, que vão para a nuvem porque é gratuito. Tá? Vai para a nuvem A porque ele ganha R$1 milhão em crédito válidos por um ano. Aí ele vai, tudo é nuvem, tudo é nuvem, tudo é nuvem. Chegando no ano seguinte, acabou o crédito grátis. E ele tem que começar a pagar a conta. Aí a conta chega, tá? E aí começa, tira tudo da nuvem, tira tudo da nuvem, tira tudo da nuvem. Começa a volta. Só que, às vezes, ele se amarrou com a nuvem. Ele começou a usar um recurso que só roda naquela nuvem, tá? E aí não sai. Uma das sacadas do OpenShift, o OpenShift ele roda dentro dele serverless, ele roda máquina virtual, roda tudo dentro dele. E aí você pode ter dentro do teu data center, nas tuas máquinas tradicionais, ou dentro do teu VMware, ele pode rodar bare metal. Tu pode tirar o virtualizador e rodar ele direto no hardware. Tá? Também funciona. Do mesmo jeito, mesma experiência. E aí, se precisar ir para a nuvem, você pode levar com a mesma experiência na nuvem. Se tu está na nuvem A para B, tu leva para outra nuvem, só faz o deploy no outro lado da aplicação. Tá? E as aplicações para análise, essa parte do ACS, ele é focado em Kubernetes, tá? Então, essa parte de PCI, ele foca dentro das instalações com Kubernetes, ele não vem máquina virtual, tá? Dentro dela, por exemplo. E até um ponto importante é o seguinte, uma coisa que quando a gente coloca, ele faz análise aqui de todos os tráfegos, por exemplo, que vou pegar todo o tráfego aqui de todas as últimas horas, por exemplo, das 8 horas, todo mundo que falou com todo mundo dentro dos containers. Ele vai analisando os projetos, os namespaces, e vê que o Visa Processor aqui, olha, ele comunicou com entidades externas. E aí eu consigo fazer um baseline de segurança, eu digo o que é permitido e o que não é, tá? Dentro do ambiente. E aí, o que eu faço? Se eu olhar dentro do OpenShift, como é que eu faço segurança de rede no OpenShift? Eu vou lá naquele... Eu tenho um negócio aqui chamado, que é parte de networking, eu tenho Network Policies. E dentro do meu ambiente aqui do Network Policies,
Eu tenho só 7 regras aqui de rede. Quer dizer que todo o resto do cluster não tem, o Fire está desligado, propriamente dito, tá? E aí você pode colocar. Como é que eu faço para criar as regras aqui? Olha só, ele está pegando todos os flows existentes e está coletando. Ó, tem mais 104 atualizações. Eu posso criar aqui uma política, posso gerar um tráfego simulado, os network policies, baseado no tráfego visualizado entre os containers e entidades externas. Ele cria aqui todos os YAMLs, e eu posso, inclusive, aplicar no cluster. Lembra que eu tinha 7 regras lá? Olha? Tenho 7 regras aqui, 3, 4, 5, 6, 7. Baseado no tráfego existente, aplica as regras. Aplica no cluster existente, sim. Aí você vai lá, ó, está sendo criada. Então ele criou as regras baseado no tráfego visualizado. Então ele criou lá, nesse projeto de back-end, ele criou um YAML aqui que tem as regras que ele observou do PostgreSQL com entrada na porta 5432 e me disse de quem para quem que está fazendo acesso. Então ele já começa a criar as regras para você e te dá sugestão, tá? Em cima disso. Isso aqui, cara, a maioria das pessoas não consegue fazer, porque criação de network, porque o desenvolvedor não sabe quem fala com quem, né? Sim. E aí você vai ajustando. E é uma coisa legal o seguinte, olha, eu tenho aqui, ó, o meu PCI DSS está com aderência dentro dos meus projetos. Eu estou com uma aderência aqui de 24 controles que eu estou vendo que tem que ter firewall para conexão para a internet, para DMZ. Eu estou com 7% de aderência nos meus projetos. Só que eu acabei de criar os network policies. Vou clicar no scan aqui, ele vai fazer análise de novo, que demora uns minutos para fazer análise. Né? E aí você vai ver, ó, agora passou para 21 já. Por quê? Porque os serviços que estão comunicando para o mundo externo, ele já viu, já aplicou a regra. Legal. E aí você clica nele, você consegue olhar os clusters, que ele é multicluster. Eu estou com um cluster só de produção, tá? Mas ele está analisando 55 namespaces aqui, 55 projetos. Ele me diz quais são os projetos que eu tenho, qual a certificação de segurança e quantos por cento aderente ou não em cada uma delas. Por namespace, né? Então, ele é uma ferramenta interessante para análise contínua, para você fazer os ajustes em cima disso, né? Muito legal. Dentro dos ambientes. Rodrigo, só mais 2 perguntas aqui para nós finalizarmos, já estamos adiantados na hora aqui. Tu falou bastante casos de uso, assim, bem interessantes, por exemplo, o container ele tem tudo a ver com Edge Computing, por exemplo, né, de fazer esse processamento na borda de baixa latência, tem tudo a ver com 5G. Tu teria, assim, vocês já mapearam, ou tem algum caso, assim, onde vocês viram que usar Kubernetes, usar containers, não seria uma boa ferramenta para algum caso específico? É assim, existem... A grande sacada aqui que a gente observa, quando começou o 5G no passado, a gente via que a moda em telecom, por exemplo, era OpenStack, usando máquinas virtuais, né? Isso até 2018 e 2019. Hoje em dia, agora em 2021, a gente vê que muitos dos fabricantes de software fabricantes de software para mercado de telecom, 5G, etc., já estão entregando os softwares deles em formato de container e rodam em Kubernetes, tá? Então, quanto mais passa o tempo, a gente tem visto uma aderência maior para que o mundo que manda mais a aplicação às homologações de terceiros, né? E as empresas de telecom, etc., elas compram produtos de vários fabricantes. Então, se o fabricante tem as aplicações já construídas para container, é o melhor ponto para botar é dentro de um Kubernetes mesmo, em vez de máquina virtual, tá? Claro. O ecossistema. Tem uma pergunta do Charles ali, não sei se está aparecendo na tua tela, Rodrigo. Deixa eu ver aqui. Agora eu consigo ler. Isso. Tem uma pergunta sobre a URL do ambiente. Diga aí. Tá. Não, essa é ok. Isso era quando tu estava apresentando lá. Passou. Mas ali do Charles, ele está dizendo ali... não sei você pode comunicar com o IPC. Isso. Comunicação interprocesso. Cara, não é uma boa prática tu comunicar via IPC, porque tu teria que comunicar os containers, eles são independentes um do outro, e a ideia é isolar, né? Então, se você vai comunicar com IPC para containers diferentes, não é uma boa prática de segurança, tá? Muitas vezes. Apesar de ser possível, tá? Mas normalmente é desabilitado. Pegando esse gancho da pergunta do Charles, que surgiu agora para mim, como é o nível de isolamento do container em termos de I/O, por exemplo, de redes? Tu tem, por exemplo, falou o caso das operadoras, né? Se tu for pegar agora com essa tendência que vai se ter com 5G de fazer roteamento de borda,
e a tendência é que as operadoras tenham boa parte do tráfego circulando na periferia sem ingressar no core da rede. E para isso, obviamente, a gente está falando de throughput muito alto no primeiro nível de acesso, talvez até dentro da interface rádio ainda. Como é que funciona o container quando está submetido assim a alta, em termos de isolamento, a alta carga de I/O e tráfego de rede? É uma solução boa? O que você tem? Por exemplo, a gente tem casos, né, que o pessoal de telecom está usando OpenStack e OpenShift, está usando os dois, tá? E aí usa o OpenStack como infraestrutura para hospedar as máquinas virtuais e usa o OpenShift como orquestrador de container. Quando você fala isso, você coloca, por exemplo, o OpenShift rodando em cima do OpenStack e utiliza um plugin chamado Kurir. O Kurir fala com o SDN do OpenStack, e o SDN do OpenStack, por exemplo, você limita IOPS, throughput, você limita, aliás, desculpa, IOPS não, porque eu estou falando de rede, limita o tráfego, a velocidade, tráfego in, outbound também, eu faço a limitação nele. Então você pode fazer isso dentro do SDN, tá? Dependendo do SDN. Quando você fala, por exemplo, do OpenShift puro, sem colocar a integração com Kurir, por exemplo, se estão falando de OpenStack, ele tem o OpenShift, ele tem um ingresso controller, né? Porque o tráfego entre ele via HTTPS normalmente, tá? HTTP e HTTPS. E eu consigo fazer limitação do número de conexões por minuto, etc., dentro do ambiente, tá? Então eu tenho técnicas para poder limitar o número de conexões concorrentes, tenho técnicas para limitar uma série de questões. Legal. Mas assim, eu consigo um throughput. Em testes que eu fiz, tá? Eu consigo, dentro da AWS, em zonas diferentes, a gente consegue 4, 5 gigabits, tipo um container numa zona para o container na outra zona, comunicando de um container A para o container B, tá? Então o tráfego cresce bastante. Usando EFA, usando algum tipo especial de interface de rede? Não, utilizando o padrãozão, que nem eu subi ali, coloco um iPath, boto um iPath server de um lado e um iPath cliente do outro. Agora, em mainframe, tá? A gente fez testes em mainframe, eu consigo uma latência de microsegundo de um container para o outro, e eu consigo muito mais rápido que isso, 20, 30 gigabits por segundo. Tem gente utilizando em mainframe para tirar o tráfego, por exemplo, de instâncias que estão rodando em SIX ou estão rodando nativa no mainframe, para rodar em FL, que roda em Linux. Então roda lado a lado, consultando os dados legados no mainframe. Isso permite que no futuro ele tire a aplicação da livre para Intel, por exemplo, se desejar. Mas hoje ele fica lá porque tem criptografia ponta a ponta, tem latência ultra baixa e por aí vai, né? Governança, criptografia por hardware. Sim, enfim. Vários outros benefícios. Sim. Tem uma última pergunta ali do Charles. Tinha comentado sobre padrão? Comunicação padrão entre eles é HTTP, né? TCP, normalmente a entrada nos containers é HTTPS. Você pode habilitar também para os containers, você pode fazer mapeamento de qualquer porta TCP remota, tá? Apesar de ser possível hoje em dia também colocar o DP. Às vezes tem alguns casos que tu pode abrir alguma coisa para o DP, mas é muito raro, tá? Eu vejo mais TCP na conectividade dos ambientes e com uso em grande escala de HTTPS. E protocolos assim, por exemplo, ligados a essa linha, tá? Que é o padrão de fato da indústria, né? Aí alguém comentou que entre 23 gigabits entre um servidor Supermicro. Aqui depende de onde você bota, né, Charles? Se você pegar, por exemplo, quando eu digo uma instância rodando na zona de disponibilidade 1A da AWS e outra rodando na 1B, que significa estar em zonas diferentes, em data centers diferentes. Aí o tráfego vai 3, 4 gigabits. Sim. Se você coloca na mesma zona, por exemplo, você pode fazer isso por deploy de afinidade também, né? Você sobe um monte de máquina na mesma zona, e aí você consegue, na máquina 1 para 2, você consegue um tráfego maior, né? Eu acho que a maioria dos tráfegos é 10 gigabits, né? A máquina padrão da AWS, eles entregam no máximo 10 gigabits de velocidade, mas devem ter instâncias Depois tem as interfaces especiais, EFA, que aí se consegue passar bastante, mas aí para paga mais caro, né? Instâncias, E tem também a política de placement das máquinas, né? Tu pode dizer que tu quer colocar as instâncias em cluster, ele vai privilegiar o mesmo rack, mas vai criar um ponto único de falha, ou enfim, mas tu pode inferir nisso também para placement da... Porque, por exemplo, dependendo da solução, a gente pede máquina com interfaces de 25 gigabits ou de 40, né? Então, depende do tipo de aplicação. Mas o tradicional, a maioria dos clientes não está preparado para 25 gigabits, né? A maioria do máximo tem 10 e olha lá. Específicas. Aplicações bem específicas. Pegar lá, 10 e olha lá, porque
É raro, viu, encontrar um data cliente hoje que tem todo o backbone dele é 25. Uhum. Né? Legal, Rodrigo, muito, muito obrigado pelo teu tempo. Né? Eu que Na agradeço. sexta-feira de noite, aí, passamos de 1h30, né? Bastante enriquecedor tua palestra, ainda bem que vai ficar gravado aqui para o pessoal poder consultar, muita informação interessante e atualizada. Te agradeço bastante por contribuir com o nosso evento aqui. E valeu, Charles. nos Valeu, vemos na pessoal. próxima. Até a próxima. Obrigado, Tchau. Rodrigo. Um abraço. Legal. Pessoal, então aqui dando continuidade, né, vamos aproveitar e já encaminhar o encerramento do nosso evento. Esse foi a nossa última atividade prevista, foi essa palestra. Então, eu gostaria de, mais uma vez, em nome da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a participação de todos e todas no nosso RC 2021. Para o nosso campus do IFSU, Campus Charqueadas, foi uma satisfação, um prazer ter tido a oportunidade de sediar esse evento, mesmo que virtualmente. E antes de encaminharmos o encerramento oficial do evento, eu gostaria de anunciar os 3 melhores artigos, né, das 3 trilhas do evento. Para iniciar, eu gostaria de passar a gente vai fazer o anúncio da primeira trilha, que seria o RRC-UIC, e, para tanto, eu passo a palavra ao professor Guilherme da Cunha Rodrigues para anunciar esse melhor artigo. Guilherme, quando... Boa noite, obrigado, Roberto. Bem, boa noite a todos, né? O pessoal que está compondo a mesa aqui, o professor Vinícius, o professor Roberto, o professor Lucas Mondan. Bem, pessoal, sem mais delongas, né? O melhor artigo, então, Best Paper para Escola Regional de Redes, na categoria IC, então, é o artigo de título Avaliação de Linguagens de Programação do Plano de Dados em Redes Definidas por Software, por Juliana Duarte Bol, do IFRS, Paula Duarte Bol, da URGS, Rafael Esteves, do IFRS, professor Everton Cordeiro, da URGS, e o professor Robin Lunardi, do IFRS. Então, parabéns, então, aos agraciados, então, com o Best Paper para IC, da ERC. Boa noite. Roberto, por favor. Opa! Eu me perdi um pouquinho no protocolo aqui agora. É o Bondan que vai anunciar o próximo? Vinícius? Isso. Então eu passo para o Bondan, passo a palavra para o Lucas Bondan para anunciar o nosso outro Best Paper. Tá, valeu. Obrigado, Roberto. Bom, primeiro, antes de anunciar, queria agradecer aí ao Guilherme, professor Roberto e o professor Vinícius pelo convite de coordenar o comitê de programa da trilha de pós-graduação. E também agradecer a todos que submeteram trabalhos para a trilha de pós-graduação, né? É extremamente importante a gente receber esses trabalhos e reconhecer os trabalhos do pessoal. E também aos membros do comitê técnico de programa, pois a participação deles é fundamental para, não apenas na montagem do evento, mas também para a avaliação dos trabalhos em si, né? Para enriquecer esses trabalhos. Então, dito isso, sem mais delongas, o melhor trabalho na trilha de pós-graduação foi o trabalho Impacto da Programabilidade no Plano de Dados em SmartNIC, do Ronaldo Santos e Marcelo Luizelli, da Unipampa. Então, parabéns aí para os autores. E lembrando que o trabalho vai ser convidado a submeter uma versão estendida para o Journal of Network and System Management. Então, desde que esteja alinhado com a chamada da revista, esse convite vai ser estendido aí para o pessoal produzir uma versão estendida do trabalho e fazer essa submissão. Então, parabéns mais uma vez e obrigado, pessoal, pelo convite e também a todos pela participação no evento. Legal. Para finalizar, então, o nosso terceiro paper do workshop de segurança, eu passo a palavra para o professor Vinícius Guimarães para anunciar o paper vencedor. Bom, boa noite, pessoal. Peço um pouquinho de desculpa, estou com a voz um pouquinho ruim aí de um resfriado. Então, vou ter o prazer aqui de anunciar o melhor artigo aqui no WRSEG. Gostaria de agradecer ao professor Rafael Esteves, o professor Ramão, que coordenaram, né, o TPC,
dessa trilha. E também agradecer, né, obviamente, a todos os autores e autoras que participaram, submetendo seus trabalhos, dando concedendo essa participação importante para que a nossa escola regional continue sempre crescendo. Então, o trabalho considerado, então, best paper na trilha do WRSEG é detecção de malwares Android, datasets e reprodutibilidade, do Joner Assolin, da Unipampa, do Guilherme Siqueira, também da Unipampa, do Lucas Barcelos, da Unipampa, Renato de Souza, da Unipampa, Luciano Vargas, também da Unipampa, da Tainá Soares, da Unipampa, do Eduardo Feitosa, da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, e do Diego Kreutz, da Unipampa também. Então, nosso parabéns aí por este award aqui da RRC, edição 2021. E passo a palavra de volta então para o Roberto para a gente dar o encerramento aos trabalhos dessa edição. Legal, obrigado. Pessoal, então, só para finalizar, parabéns novamente a todos os autores e autoras dos trabalhos. Tivemos trabalhos ótimos, foi muito enriquecedor o evento como um todo, né? A partir de agora, então, ficamos na expectativa que o nosso ERC 2022, que as políticas sanitárias permitam que a gente consiga fazer um encontro presencial. Já estamos há um bom tempo sem. Obrigado novamente pela participação, pela audiência de todos, e um abraço e uma boa noite.